Olá, meu povo, como vocês estão? Dando sequência ao nosso módulo de possibilidades e probabilidades, vamos corrigir primeiro as lições para casa do vídeo anterior, da atividade anterior. E vamos lá. Marcela dispõe de 3 tipos de condução para ir à escola. Ela pode ir de ônibus, de carro com seus pais ou de carona com uma amiga. Construa uma árvore de possibilidades considerando a ida de Marcela para a escola e a volta para casa. Então, pessoal, Se você parar para ver, uma árvore de possibilidades, tanto faz ela na horizontal quanto na vertical, tá? Não tem um padrão, a gente faz assim por costume. Mas vamos lá, nós temos aí, se ela pode ir de ônibus, ela pode ir de carro com os pais, ou ela pode ir de carona, certo? Agora, se ela for de ônibus, quais as possibilidades que ela tem de voltar? Ela pode voltar de ônibus, ela pode voltar de carro, ela pode voltar de carona, certo? Se ela for de carro, ela pode voltar de ônibus, de carona ou de carro. E se ela for de carona, ela pode voltar de ônibus, de carro ou de carona, certo? Então, veja, são 3 possibilidades para ir e para cada uma das possibilidades de ida, ela tem 3 para voltar. Ou seja, ela tem no total 9 possibilidades para ir, certo? Muito bom. Se os pais dela nunca puderem buscá-la na volta da escola, quantas possibilidades ela terá? Se os pais dela não puderem buscar nunca, ela vai perder... Bom, risquei a carona, mas entende como carro também. Então, ela vai perder uma chance em cada, ou seja, ela tem 3 possibilidades para ir e 2 possibilidades para voltar, que nos dá um total de 6 possibilidades. Tudo bem, gente? Deu para entender? Se os pais dela nunca puderem buscar, ela perde uma opção na volta. Se você estiver trabalhando, ela tem 3 opções para ir e 2 para voltar. 3 vezes 2, 6 possibilidades para fazer esse trajeto de ida e volta. Tudo bem? O item 2 eu vou corrigir apenas uma parte dele, porque uma cantina oferece as seguintes opções em seu cardápio. Letra A. João vai fazer um lanche comendo apenas uma fatia de pizza e tomando uma bebida. Sabendo que ele só bebe suco ou água mineral, escreva todas as maneiras possíveis de João escolher seu lanche. Então vamos lá. Ele tem 5 opções de sabor de pizza e 2 opções de bebida. Então eu vou escrever só uma parte e vocês vão escrever o resto. Ele tem, por exemplo, a mussarela e um refrigerante. Ou então, tem a mussarela e água mineral. Certo? Esquece o que eu falei do refrigerante, que eu estava com sede. O João, ele toma suco ou água mineral. Tá? O refrigerante foi coisa minha, esqueçam isso. Suco ou água. Certo? Para cada um dos sabores, essa combinação. Então, 4 queijos, ele vai ter 4 queijos e suco, ou 4 queijos e água. E assim por diante. Calabresa e suco, calabresa ou água, dando um total de 10 possibilidades, porque são 5 sabores e 2 opções de suco, ou seja, 5 sabores de pizza com 2 opções de suco tem 10 possibilidades no total. Tá ok? E a letra B, como é uma questão interpretativa, deixo para vocês o desafio. Gostaria que alguém pudesse postar foto ou dessa tabela preenchida ou escrever como fez para pensar se foi, deu muito trabalho ou não. Tá ok? Probabilidade, uma síntese. O que significa uma síntese de probabilidade, meu povo? Então, desde que iniciou seus contatos com experimentos aleatórios, você vem se apropriando de um vocabulário que faz parte de um campo da matemática chamado probabilidade. A teoria da probabilidade estuda as chances de um determinado resultado acontecer. Pessoal, pense nos crushes. Ops, esquece isso que eu falei. Por hora, aprendemos uma definição de probabilidade.
presente nos experimentos que você analisou nas sessões anteriores. Assim, pode-se dizer que a probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis em relação ao número total de casos possíveis, desde que todos os resultados sejam igualmente prováveis. Dessa forma, dado um espaço amostral e um evento possível, dizemos que a probabilidade da ocorrência de A é dada pela razão. Vamos traduzir essa fórmula aí. Possibilidade de A, ou seja, a probabilidade de acontecer o evento que estamos analisando. O que significa esse NA e NS? NS é o espaço amostral, ou seja, o número de elementos do nosso espaço amostral. Então, o número de elementos do nosso espaço amostral total. Então, no caso do dado, qual é o número total de elementos? 6. Vou usar um exemplo. Qual é a probabilidade de você sortear o número 2? É de 1 em 6. E este resultado normalmente vai ser um número decimal, tá? Que você vai traduzir depois para porcentagem, facilitando a conta e o entendimento. Vamos usar um outro exemplo aqui, que qual é a probabilidade de você sortear um número par no lançamento do dado? Quais são os números pares possíveis? 2, 4 e 6, ou seja, você tem 3 possibilidades e um total de 6 possíveis. Tem um total de 3 possíveis e um total de 6. Simplifica essa fração, 1 sobre 2, que dá 0,5, também conhecido como 50%. Eu sei que vocês já aprenderam e que vocês lembraram disso, então recordar sempre é viver, ok? E na expressão, tudo que eu acabei de explicar, na expressão acima, P de A indica a probabilidade de ocorrer o evento A. NA é a quantidade de casos favoráveis ao evento A no espaço amostral, e NS é a quantidade total de casos no espaço amostral. E a razão que indica a probabilidade de ocorrência de um evento varia de 0 a 1 ou de 0 a 100%. De 0 a 1 por quê? Sempre é um número decimal, lembra? Sempre vai ser 0, alguma coisa. Probabilidade 0 é um evento impossível, como exemplo, obter um número maior que 6 no lançamento de um dado de 6 faces, ou então vou dar um spoiler que vocês vão responder nos exercícios a seguir. Ou você obter o número 1 na soma do lançamento de 2 dados. Probabilidade 1 é um evento certo, por exemplo, obter um número igual ou menor que 6 no lançamento de um dado de 6 faces. E a soma das probabilidades dos eventos de um mesmo espaço amostral é sempre igual a 1. Ok? Leituras à parte, vamos aos exercícios. Este exercício 2 eu gostaria que vocês respondessem. Principalmente eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Júlia está trabalhando num projeto de criação de jogos. Criou a primeira versão de um jogo de roleta e apresentou aos amigos 3 modelos, pedindo-lhes ajuda para escolher o mais interessante. Então temos aí 3 modelos de roleta e ela pediu aos amigos que fizessem 20 jogadas e anotassem os resultados, mas esqueceu-se de pedir-lhes que anotassem a roleta utilizada. Ela recebeu os seguintes registros. Seguem os números e aí ajude a Júlia a decidir a qual roleta se refere cada um desses registros. Como que você vai pensar? Analise. Analisar como? Observe os números que saíram. 1, 2, 3, 2, 1, 1, enfim. De todos esses números aí, você vai analisar a quantidade de vezes que eles apareceram e a partir desse registro, você vai tentar apontar a qual das roletas que ele se refere. Por exemplo, na roleta A, os números têm a mesma probabilidade de acontecer. Ou seja, por quê? Ele foi dividido em 3 partes iguais e cada número ocupa um espaço. Ou seja, os 3 têm mais ou menos a mesma quantidade de chances de aparecer. No item B, a roleta foi dividida em 4 partes iguais, mas o número 2 aparece mais do que os outros 2. Da mesma forma que na roleta C. Então, vocês vão analisar isso como? A partir dos resultados que apareceram, separa. Aqui, quantas vezes apareceu o número 1? Então, quantas vezes apareceu o número 2? Tá. Quantas vezes apareceu o número 3? Por exemplo, colocou aqui as vezes. Analisa as roletas. Em qual delas que o número 2 tem maior chance de aparecer? Eu não quero dar spoiler, né? Em qual delas que o número 2 tem maior chance de aparecer? Vocês vão pegar esse número e vão fazer a mesma coisa. Quantos número 1 tem, quantos número 2 tem, quantos número 3?
analisa a roleta e vê qual delas aparece mais. E assim por diante. Esse exercício eu também gostaria de contar com a participação de vocês e compartilhamento dos resultados obtidos. Olha só, item 2. Considere 2 lançamentos consecutivos de um dado de 6 faces. Construa o espaço amostral deste experimento. Se julgar necessário construir a árvore de possibilidades, uma dica. Quando você tiver você tem o lançamento de 2 dados, hein? Ó, o que pode acontecer? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Para o número 1 tem são 6 possibilidades que acontecem aí. E aí, para o número 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3 e assim por diante. Tá ok? Aí vocês devem achar 36. Não escrevam o espaço amostral deste evento todo e aí você vai colocar, escreva qual a probabilidade de um lançamento de 2 vezes consecutivas. Ou seja, de você obter pares iguais. Por exemplo, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 e 6, 6. Como você vai fazer isso? Como você calcula essa probabilidade? São 6 possibilidades e um total de quantas? Quantos eventos? 36. Simplifica isso, vai dar 1/6. Pega a sua calculadora, divide 1 por 6, você vai ter um determinado valor. Pega aí a sua calculadora. Tá? Eu fiz a probabilidade de 2 números iguais, tá? Para você não se confundir aí com a leitura. 1 dividido por 6 é a mesma coisa que 0,16666. E assim por diante. Então, se você vai escrever isso como porcentagem, o que você precisa fazer mesmo? Multiplica por 100, que você vai ter 16,6%. E espero que vocês não tenham esquecido como a gente faz com dízima periódica, porque a gente vai usar isso já já. Se você não aprendeu, nós vamos aprender este ano. Então, a probabilidade de obter no lançamento 2 números iguais é de 16,66%. Tá ok? O segundo número é múltiplo do primeiro. Leandro, o que é isso? Por exemplo, 1 é múltiplo de todo mundo. 1 aparece na tabuada de todo mundo? Você pode colocar como 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6 e assim por diante. Vocês vão analisar esse tipo de análise que vocês vão fazer no desenvolvimento desse exercício, que eu espero que vocês façam. Para cada item, dê um exemplo de evento cuja probabilidade de ocorrência seja 0%. A gente discutiu isso um tempo atrás. A chance de nós termos no lançamento de 2 dados uma soma igual a 1. Isso é impossível de acontecer. Tá? E assim por diante. 25% de chances. 1 em cada 4 chances de acontecer o quê? Uma dica para você fazer isso vai ser as respostas que você vai obter aqui. Ok? Em vários experimentos apareceram as palavras possível e provável. Você avalia que elas têm o mesmo significado? Justifique, ou seja, se você achar que elas têm o mesmo significado, por quê? Você acha que elas não têm o mesmo significado? Por quê também? Pode pesquisar? Pode, mas o ideal é que você coloque aí o seu entendimento sobre isso tudo. Teste 2. Já adianto que esse teste tem tudo para cair numa prova. Olha lá. A figura a seguir mostra um esquema que representa uma balança equilibrada com bolinhas e tijolos. Esse número todo que está aí, esse número que está aí, ele está representado em 8 placas, cada uma contendo um algarismo conforme a figura a seguir. Escolhe-se ao acaso uma das 8 placas. Qual a probabilidade de que a placa escolhida contenha o algarismo que representa o número de bolinhas necessárias para equilibrar em um esquema similar ao da figura um tijolo? Primeira coisa que a gente precisa ver, olha para o desenho. Esta balança está equilibrada, certo?
Vamos usar abreviaturas, porque o que nós temos deste lado? Tijolos e bolinhas, certo? Presta atenção nisso, hein? Esse exercício é interessantíssimo. Preste atenção nisso. Temos tijolos e bolinhas e do outro lado nós temos apenas bolinhas, certo? Então, a gente aprendeu ano passado que a equação vem de equilíbrio, onde o que está em um lado da igualdade é igual ao que está do outro lado da igualdade, certo? Então, aqui nós temos o quê? Que 2 tijolos e 4 bolinhas têm o mesmo peso que 2, 4, 6, 8, 10. Que 10 bolinhas, certo? Tá, Leandro, mas nós temos duas incógnitas e uma equação só. A gente não consegue resolver essa equação, mas a gente consegue estabelecer uma relação entre tijolo e bolinha, ou seja, a gente consegue descobrir quanto que equivale cada um dos tijolos. Como? Resolvendo essa equação que ficou aí, ó, que tem tijolo de um lado, que não tem do outro. 10 bolinhas menos 4 bolinhas. Nós temos que 2 tijolos são equivalentes a 10 menos 4 a 6 bolinhas. Se a gente quer estabelecer uma relação entre tijolo e bolinha, a gente precisa isolar o tijolo. 6b dividido por 2. O tijolo é igual a quanto? 6 dividido por 2, 3. 3 bolinhas. Ou seja, um tijolo equivale a 3 bolinhas. Agora vamos lá, voltando ao enunciado. Qual a probabilidade de que a placa escolhida contenha o algarismo que representa o número de bolinhas necessárias para equilibrar, em um esquema similar ao da figura, um tijolo? Ou seja, a gente estabeleceu aqui que um tijolo é igual a 3 bolinhas. Ou seja, são necessárias 3 bolinhas para equilibrar um tijolo. Tudo bem? Melhorou a interpretação agora? Ótimo, então vamos analisar a situação. Nós temos aqui 8 plaquinhas, certo? Quantas vezes o número 3 aparece? Aí, 1, 2 vezes. Então, ele aparece 2 vezes em um total de 8, certo? Isso é uma fração. 2 oitavos dá para simplificar, não dá? Dá quanto? Ó, 1 quarto. Acho que alguém já matou isso aqui, hein? Faz a divisão se ainda estiver na dúvida. 1 dividido por 4 dá 0,25. Você quer descobrir isso em porcentagem? Multiplica por 100, que teremos 25% de chances, ou seja, alternativa B de Bosque. Tá bom? Que assustou, né? Fazia tempo que você não me via falando isso. Então vamos lá, gente. Numa caixa há 5 fichas brancas e 4 azuis. Aí já é da sessão em casa esse exercício. Na primeira retirada, o que é mais provável? Sair ficha branca ou azul? Se tem mais fichas brancas do que azuis, é sinal de que a probabilidade de sair uma ficha branca é maior. Tá? Já dei uma dica boa para você responder também a letra B. E agora vamos para a orientação do próximo exercício. Olha lá, numa caixa há 6 fichas, sendo 2 de cada cor, 2 brancas, 2 azuis e 2 verdes. Construa o espaço amostral para as possíveis retiradas consecutivas de 2 fichas dessa caixa. Ou seja, você vai montar um espaço amostral de que forma? Se a primeira ficha for branca, a outra pode ser branca, a outra pode ser azul e a outra pode ser verde. Tudo bem? E assim por diante. Cite 2 eventos igualmente prováveis desse espaço amostral, ou seja, o que aparece a mesma quantidade de vezes. O que é mais provável acontecer? Retirar 2 fichas de cores iguais ou 2 fichas de cores diferentes? Justifique sua resposta. Uma dica para essa resposta é analisar o espaço amostral, tá? O número de eventos que tem ali é mais fácil para você enxergar isso. E o item 5, volte ao experimento lançar uma moeda 3 vezes consecutivas, cujo espaço amostral você construiu em sala de aula na sessão exercício 1. Foi a primeira atividade que eu passei. Escreva as probabilidades de obter 3 faces iguais. Vai lá, conta quantas vezes eles aparecem. Vocês vão fazer a continha da probabilidade agora. Ok?
Item 6. Considere um dado construído com o modelo de planificação abaixo. É um dado um pouco diferente, mas que também tem 6 faces, tá? Escreva o espaço amostral para o lançamento desse dado 2 vezes consecutivas. Okay? E escreva a probabilidade de se obterem 2 números pares, 2 números ímpares, 2 números iguais, a soma dos pontos inferior a 5 e assim por diante. Ok? E anote no seu glossário, que não é lição de férias, porque eu já falei disso faz tempo, eu vou olhar somente no retorno, ou seja, uma das primeiras coisas que vai acontecer. Quando voltarmos às aulas presenciais, vai ser o quê? A gente vai matar aquela saudade, oi, saudade, tudo, abraça quem quiser abraçar, e me deixa ver o glossário que eu vou vistar. Tá bom? Já estou avisando agora que é para não ter surpresa no retorno. Não vou me despedir ainda, porque teremos mais um vídeo, ou pelo menos mais uma live. Então, até a próxima aula, pessoal.